de número 2 e o verso de número 42, diz a poderosa palavra de Deus: eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiram o pão em suas casas e juntos participava das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos muito aqui com os discípulos, após a ida do Senhor ao encontro de seu Pai, né? E Deus o deixou que eles esperassem em 10 dias em Jerusalém, até a descida do Espírito de Deus sobre a vida deles. E eles ficaram esse período, né? Estava findando os dias de Pentecostes, quando o Espírito da verdade desceu sobre eles e encheu eles do Espírito de Deus, a qual capacitou a cada um com o seu dom específico, né? E nós vemos aqui pela palavra de Deus que haviam pessoas de todas as classes sociais que participavam das reuniões, que repartiam ali, né, com aqueles que não tinham. Eu não falo de qualquer pessoa, mas eram pessoas que tinham condições financeiras, que muitas vezes estava ali da sua renda, estava sobrando, né, como um armazém. E como eles não tinham o que fazer, né, a melhor coisa que eles praticavam era essa, de vender algumas de suas propriedades e ali dividia, colocava aos pés dos apóstolos após ser vendido, e os apóstolos, com total pesquisa que eles faziam entre a comunidade para saber quem era necessitado, eles dividiam de acordo com a necessidade de cada um, né? Se fosse roupa, eles dividiam as roupas; se fosse mantimento, eles dividiam. E a Bíblia diz aqui que eles viviam tão unidos de uma forma, né, em comunhão, no partir do pão, nas orações, eles estavam presentes em tudo. Ninguém era descartado. A gente vê que Cristo deixou aqui para eles este evangelho do amor, né? O evangelho de lembrar um dos outros, de abraçar uns aos outros, de singeleza de coração, de sinceridade, né? E fazer aquilo que agrada a Deus, né? Este é um tipo de culto racional, a qual a união dos membros ali diz muito a marca de Cristo que cada um leva. É interessante que aqui em Atos dos Apóstolos, ao fazer esse tipo de trabalho entre a comunidade, né? Os que criam mantinham-se unidos e tinha tudo em comum, e vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade, né? Ali os discípulos, instruídos por Deus, né, fazia ali uma visita na comunidade, via quem estava precisando daqueles bens, e aqueles bens era favorecido àquela pessoa, né, que estava precisando, né? Porque naquele tempo também, assim como hoje, né, havia muitos necessitados, né? Pessoas que muitas vezes eram abandonadas pelos pais,
ou pais que eram abandonados pelos filhos, ou muitos da família que eram abandonados por outras famílias, que estavam sozinhos. Então ali eles eram acolhidos, né? Em troca disso, a palavra de Deus ela era pregada, né, e pronunciada ali na comunidade, a qual todos recebiam de coração aquela palavra, e eles iam crescendo. No versículo 47 a gente vê que eles louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, né? Ou seja, cada dia que passava, eles iam pregando o Evangelho, e o discípulo distribuía para os necessitados, a qual naquele tempo não tinha cobertura de previdência. Por exemplo, as viúvas, né, as viúvas que eram abandonadas ou muitas vezes eram mortas, os maridos eram mortos na guerra, né, elas ficavam sozinhas, elas não tinham o mantimento próprio, muitas vezes ela ficava sem nada. Existiam viúvas que tinham propriedades, que eram ricas, mas já existiam outras que não tinham como subsistir, né? Então era aconselhado, né, que os discípulos, através dos diáconos, procurassem essas pessoas que estivessem precisando de apoio psicológico, apoio financeiro, né, para proteger ali da morte, da doença. Na hora das enfermidades, eles tinham ali um suporte para dar aquelas vidas que estavam precisando, né? Porque se nós formos analisar, a palavra de Deus, ela não pode ser apenas de forma virtual ou apenas por lábios, mas a obra de Deus ela não é realizada apenas por áudio, mas ela é realizada também através de obras, né? E Atos dos Apóstolos, elas nos ensinam muito bem como é que a igreja hoje ela tem que ser ministrada, como deve ser a ministração da igreja hoje, né? A qual nós olhamos para o nosso dia de hoje, não vemos isso como natural. Muitos têm tomado conta de igreja apenas pelo lado material. Muitos têm tomado conta de igreja apenas pelo ganho, pelo físico, pelo material. E Deus, ele repugna com toda a força esse tipo de atitude de pessoas que administram templos, congregações, para se usufruir de bens materiais e não se importar com outros que estão com necessidade. Em Isaías 56, no verso 11, fala que estes cães gulosos eles não podem se fartar, e eles são como pastores que nada compreendem, e todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte, né? A Bíblia também fala que o mercenário, ele tem interesse próprio, né? Cada um com a sua ganância, cada um com a sua parte. Ele dorme sossegado como se nada tivesse acontecendo com outras pessoas. A Bíblia diz que a igreja ela se unia em um só pensamento e um só coração. Havia dentre eles o amor de Deus. E quando eles pregavam do amor de Jesus, que o que Jesus tinha realizado ali na terra, eles se reuniam em oração uns pelos outros. Mas em vez disso, irmãos, o que estava acontecendo? Eles estavam extorquindo o rebanho. Assim como fala lá em Zacarias capítulo 11, o versículo 16 e 17 diz: pois levantarei um pastor nesta terra, que não se preocupará com as ovelhas que se perdem, nem procurará trazer de volta aos que se desviam, tampouco cuidará das que se ferem, e nem alimentará as sadias, mas apenas as criará para comer a carne das mais gordas, destroçando-as as suas patas. Aí, irmãos, aqui ele fala que no tempo do profeta Zacarias,
onde havia a deportação do povo de Judá para a Babilônia, não era para tirar parte para um e para outro, para a igreja, não. Era para dividir entre eles, de todos que estavam reunidos. No verso 32 diz, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre todos, e cada ouvinte, Senhor, que tirou ali o seu tempo para ouvir a Tua palavra. Para esta pessoa que estava em dúvida, Senhor, sobre o verdadeiro Evangelho. Este é o Evangelho a qual nós, como cristãos, temos que pregar nesses últimos dias. Que a Tua igreja venha voltar ao primeiro amor, a fazer aquilo que está conforme a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Teu Filho amado, Jesus. Já te agradeço. Amém. Comunhão na sua igreja, se não houver comunhão onde você está estacionado, essa igreja não está fazendo a obra de Deus. Realize o que diz as Escrituras. Realize o que diz, assim diz o Senhor. É que eu te falo, meu irmão, nesta manhã. Minha irmã, você que está ouvindo, analise a palavra de Deus. Queira pesquisar a palavra de Deus. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E você vai entender qual é o evangelho que deve ser pregado hoje. Não tampe os ouvidos para a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra venha estar gravada em seu coração. Que ela venha ser regada. Que ela venha crescer através da palavra de Deus. E você venha dar fruto